Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já nos falou, por tudo que o Senhor já nos abençoou. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos chamar ao quebrantamento. Te damos graças pelos nossos irmãos e irmãs que já estão testemunhando, que têm já ouvido a voz do Senhor. Obrigado pelos corações que já estão convictos de que o Senhor tem falado, Pai. Mas te pedimos, usa ainda tudo que nós vamos fazer aqui hoje, durante essa noite, para que o Teu nome seja glorificado e honrado, Pai, mas isso fica mais difícil se o Senhor não estiver atuando. Então pedimos com toda a humildade, mas ao mesmo tempo no sentimento de filhos que esperam para ouvir a voz do Pai. Pedimos, abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor. E usa tudo que vai ser feito aqui, para que possamos ouvir mais a Tua voz. Te bendizemos e Te adoramos, Deus, como nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, Deus da nossa salvação, e aquele que há de nos levar para casa naquele dia glorioso. Nós Te bendizemos, Pai. Obrigado e louvamos o Teu nome, orando em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Pastor André e família. Boa noite, graça e paz. A gente vai cantar uma música que muitas vezes nós passamos e às vezes a gente nem percebe. Tá bom? Som. Quem já subiu uma montanha aí, enquanto o Ralf arruma o microfone? É bacana chegar lá em cima, né? Mas depois de uns 40 minutos subindo não é muito fácil, não, né? Mas o importante é que quando a gente chega lá em cima a gente vê tudo que a gente alcançou. Isso é que é bonito, né? E também se sente recompensado pelo esforço, né? Amém? Som, 1, 2. Boa noite. Encontrei montanhas que antes nunca encontrei. Por isso estou clamando a Deus, e por Sua graça ouve a minha oração. Minha alma clama a Ti, ó meu Senhor e Rei. Às vezes é preciso uma montanha, um mar agitado, às vezes um deserto, para manter-me junto a Ti. Seu amor é bem mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar em Ti. Perdoa-me
pois não posso controlar o que a vida trouxe a mim. Mas devo confessar, isto só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, um mar agitado. Às vezes um deserto pra manter-me junto a ti. Seu amor é bem mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar em ti. Às vezes é preciso uma montanha, um mar agitado. Às vezes um deserto pra manter-me junto a ti. Mas eu sei, seu amor é bem mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar em ti. Mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Você tem uma Bíblia aí? Pode ser essa aqui mesmo. Não é pecado Bíblia no celular. Dependendo da versão, né? Mas no geral, passa bem. Vamos lá no Carta de Paulo para Tito, capítulo 2. Capítulo 2 de Tito e versículo 11. Amém ou misericórdia? Diz assim a palavra: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, ou era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que texto incrível! A gente bem acostumado, e eu ouvi bastante lá na nossa igreja, você que é pastor, missionário, líder, o zelo que nós temos tido com a graça barata,
recebemos tudo de graça, Deus fez tudo por nós, o que nós fazemos? Vivemos de qualquer maneira. O texto ensina que a graça de Deus que se revelou Salvador a todos os homens também nos ensina a viver de maneira sensata, onde a gente aprende a renegar um estilo de vida vazio, mundano. E o texto dá o intervalo, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, que nada mais é do que a gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre a revelação da graça salvadora e a nossa percepção e aceitação dela, até a hora em que nós de verdade estaremos com o Senhor, ou se acaso Ele se manifeste antes, em glória, o estilo de vida que nós, como igreja de Cristo, nessa terra vivemos, é desta maneira, renegando a impiedade e as paixões mundanas. Amém? Deixando a tua cura entrar, me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz. Vamos cantar! Cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua. Vamos declarar bem forte. Aplauda esse Deus maravilhoso. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, não merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Vamos cantar bem forte, com alegria. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, igreja. Louvado seja o Senhor.
tinha tanta beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim o seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer ao Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Te damos graça pelo teu sacrifício por todos nós. Nós queremos honrar a Ti essa noite com a nossa vida, com a nossa adoração, Pai. Que realmente venhamos a ser apenas barro nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor venha nos moldar e aperfeiçoar conforme apraz a Ti, Deus.
transforma-me. Eu vou descer a casa do leito, eu preciso ser moldado de novo. Eu pensei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do leito, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido, prostrado aos teus pés, transforma-me. Eu vou descer a casa do leito, eu preciso ser moldado de novo. Eu pensei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do leito, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Eu vou descer a casa do leito, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do leito, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejar. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse tempo de louvor. Pedimos que venhas falar conosco também através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Essa aqui é a banda Esla. Esse grandão aqui de poncho é o Franz. Ali na frente estava o Marcos Castro. Depois os dois uruguaios. Lá no Uruguai se fala uruguachos. Alex e Brian, obrigado. E por último, o grande Tiaguinho. Muito bem, caros irmãos, antes da gente dar uma sequência aqui, nós temos duas pessoas em especial que a gente precisa de parar aqui agora e orar. A esposa do pastor Ronaldo. Cadê o pastor Ronaldo?
Tá tudo bem com ela, pastor Ronaldo? Já chegou? Tá lá ainda? Já tem alguma ideia do que está acontecendo? Recebendo soro. Medicada lá, nós vamos orar por ela. Qual é o nome da sua esposa, pastor? Cláudia. E também o pai da Thaís. Thaís está aqui em cima? Deve estar lá para baixo, né? Thaís é a coordenadora lá da base, missionária. Vamos orar. O pai da Thaís foi internado, provavelmente apendicite. Está sendo tratado já, mas o mais provável é que vá fazer a retirada da apendicite, né? Tá bom? Então, por gentileza, baixa a cabeça. Pastor Rafael, por favor. Pastor Rafael, pastor da igreja lá de Atibaia. Sim. Mais pessoas? Pois não? Emily. Muito bem. Cláudia, pai da Thaís. Emily. Mais alguém ali tinha visto? Aquele mesmo? Ok. Isso então? Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse tempo aqui que o Senhor tem preparado para esses homens e mulheres do Senhor. Nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem falado conosco e tudo que o Senhor tem ainda para falar. Mas queremos agora clamar por essas pessoas, Senhor. A Cláudia, a Emily, o pai da Thaís, por cada caso específico, para que o Senhor esteja colocando a tua mão de poder ali. O Senhor é o Deus de cura, o Senhor é o Deus de provisão. Conforme a tua vontade, Senhor, age e mostra o teu poder para que as pessoas possam te glorificar em volta dessas pessoas também. E o testemunho dessas curas, milagres e providência do Senhor seja sempre para a tua glória, Senhor. E continuamos aqui a clamar pela tua voz aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor. Estamos quase aqui. Conseguimos? Deixa eu fazer duas perguntas para o Vitor. Vitor, qual é a sua nacionalidade? Eu sou canadense de carteira e brasileiro de coração. Na verdade, eu acabei de aumentar uma pergunta por causa disso. Onde você mora hoje, Vitor? Eu moro no Canadá, na cidade de Abbotsford. E uma última pergunta, quanto tempo você serviu aqui no Brasil? Pela graça de Deus, 25 anos. Por gentileza, uma salva de palmas. A gente sabe, e principalmente o Vitor sabe, que isso não é uma salva de palmas da pessoa dele. É o que Deus fez para dele, o coração dele também está tudo com isso. Mas eu pedi para ele me responder essas três perguntas aqui, porque seria muito interessante a gente lembrar que isso que ele está fazendo aqui, foi o tema do doutorado dele, uma pesquisa bem extensa, bem trabalhosa, para ele poder contar como é a história dos menonitas aqui no Brasil. Então a gente tem uma gratidão por alguém que deixou o seu país e serviu aqui ativamente. Eu achava que era 15, mas na verdade foi por 25 anos. Então nós temos uma gratidão que está no nosso coração, para dar por você por isso, em nome de Cristo, claro, honrando o nome dele. E agora também por ele estar devolvendo para nós o presente que é essa literatura, uma história bem completa, uma pesquisa bem ampla sobre a história dos irmãos menonitas aqui no Brasil. Na verdade, os menonitas também, né? Que Deus te abençoe, Vitor. Deus te abençoe mesmo. Por gentileza, fique em pé um segundinho. Opa, que mais? Tem que falar comigo, senão eu não sei. Está todo mundo fazendo assim para mim, eu não... As crianças, depois da oração, vão sair, isso mesmo. Por gentileza, todos em pé. Estenda sua mão para cá. Mais uma vez, nós vamos ter esse ato aqui, onde a gente concorda com a oração e também pede para que Deus abençoe a vida do seu servo. Pai querido, obrigado pela vida do Vitor, que o Senhor, no teu poder, o levantou, chamou, o enviou e o sustentou para que empreendesse 25 anos de serviço aqui no Brasil. Pai, também agradecemos ao teu nome pela pesquisa extensa, que isto seja mais uma forma de nós entendermos quem nós somos, de onde nós viemos, quais os valores que o Senhor plantou no nosso coração, e agora nós temos isso de uma maneira bem fácil para consulta, para podermos usar.
Então pedimos, Deus, que a tua bênção continue sobre a vida do Vítor, que o Senhor continue usando, Pai, o levando aos lugares aonde o Senhor ainda quer usá-lo. E pedimos que mais uma vez nessa noite o Senhor continue falando ao nosso coração através da vida dele. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. As crianças saem direto ou vêm aqui na frente para sair depois? Vem aqui na frente, já sai direto. Deus abençoe as crianças. Então, Jesus ama muito todas as crianças. Pode ir embora, todo mundo. Vitor, que Deus abençoe. Obrigado, irmão. Pois é, assim como Elton pediu um pouco de sua compreensão pelo português enferrujado, por sinal, acho que ele falou muito bem, não é? Eu também vou pedir essa compreensão, porque o português está um pouco enferrujado e misturado agora com angolano, com português de Portugal, não sei, espanhol, mas vocês são um povo muito compreensivo e eu sei que Deus vai estar conosco. Hoje à noite, queridos, eu confesso, é um sonho cumprido para mim, de poder compartilhar aquilo que Deus me ensinou através da nossa história. Essa é nossa história. E é uma história missional. E quando eu estava começando essas pesquisas há mais que 20 anos atrás, eu pensei, Senhor, isso aqui é lindo demais para ficar comigo ou com um comitê acadêmico de 3 pessoas que vão ler a tese e depois vai ficar arquivado. Eu pensei, não, isso tem que ser compartilhado. O livro tem que ser convertido de uma tese, ou de tese, em um livro popular, um livro de texto que pode ser utilizado nas igrejas, nas escolas, no centro de treinamento e tal. E então, o projeto ficou engavetado, né? Uns 14 anos. História da minha vida, sempre com atraso, né, irmãos? Alguém aqui conhece essa história? Mas Deus foi gracioso comigo e abriu um espaço em 2016, a missão me deu um sabático e pensei, agora é a minha chance de atualizar algumas pesquisas e reescrever o livro e então traduzir do inglês para português. E aqui também vai minha gratidão para a irmã Marilza, de Campo Grande. Uma pessoa fantástica e ela tirou todas as expressões assim, gringadas, né, que a gente usa quando traduz de inglês para português. Então, muito obrigado, Marilza. E, enfim, finalmente o projeto terminou no final do ano passado e aí Deus abriu esse espaço para estar com vocês e ainda alguns outros lugares aqui no Brasil para lançar o livro. Então, glória a Deus por isso. Hoje à noite não vai ser muito técnico, como foi hoje à tarde. Hoje eu quero contar algumas histórias e contar a história geral, né? E realmente é uma história fascinante e me lembrei de um ditado em inglês, não sei se existe algo semelhante em português. Em inglês vai assim: We stand on the shoulders of giants. Nós estamos em pé em cima dos ombros de gigantes. Essa é a nossa história aqui no Brasil. Nós estamos aqui reunidos, irmãos, nessa massa de obreiros, por causa de homens e mulheres que vieram antes de nós e deram sangue e suor
para que a gente pudesse hoje colher frutos e avançar com o Evangelho em nossa geração. Então, glória a Deus por esses nossos antepassados, que tinham essa visão missionária. E glória a Deus por trazer um povo de longe para também ser um instrumento do reino de Deus aqui nessa terra amada, Brasil. Muito bem, vamos lá. Vamos ver se eu consigo manejar tudo isso. O livro, parece que o nome ficou errado no programa. O nome do livro é Refugiados e Embaixadores. E depois, no início de 1930, saíram. As portas para a América do Norte já tinham fechado, as portas para o Paraguai estão abertas e também para o Brasil. Então não vou entrar em muitos detalhes, aí, mas chegaram aí na selva de Santa Catarina, região de Whitmarsham, Santa Catarina. Alguns de vocês conhecem muito bem, perto de Presidente Getúlio. Mais ou menos uns 1.200. Na mesma época, um outro grupo, achando que dá para ficar, mas temos que nos mudar para mais longe da influência do governo. Vamos lá para o leste da Rússia, da União Soviética.
foram para a Sibéria, depois foram para essa região aqui, bem longe. Mas aí também o governo, com sua opressão, com sua visão totalmente ateísta, alcançou, e eles também viram que não tem mais jeito, vamos ter que fugir. Então eles passaram por China, uma cidade chamada Harbin, e ficou lá anos, e finalmente abriu a porta. Então eles passaram por Japão, de navio, né? Por aqui, não sei exatamente em que caminho, mas depois por aqui, e finalmente juntou-se para esse caminho, e também chegou em 1934 no Brasil. Poucos, uns 200 talvez, chegaram no Brasil, na mesma região, só que não tinha mais espaço naquela colônia, na época chamada Krau. Então abriram uma outra colônia não tão favorável, numa região que hoje é chamada Dona Ema. E lá começou a história menonita aqui no Brasil, com mais ou menos 1.300, 1.400 pessoas no início dos anos 30. Mais tarde, anos mais tarde, décadas mais tarde, veio um outro grupo de menonitas dos Estados Unidos, um grupo chamado Holdeman, dado esse nome pelo fundador desse grupo, e eles vieram em busca de novas terras e também em busca de um ambiente mais saudável para seus filhos, e principalmente para a educação dos seus filhos. Então esse grupo se estabeleceu em Rio Verde, no estado de Goiás, e lá também começou um trabalho missionário. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse grupo, mas queria só mencionar que chegaram esses três ondas de imigrantes, e no caso dos dois grupos primeiros eram de fato refugiados. Devo mencionar também que a caminho de navio, um grupo de irmãos menonitas já tinham a visão: chegando no Brasil, nós vamos começar uma igreja de irmãos menonitas. Isso já, a reunião de planejamento já aconteceu no navio. Eles não esperavam chegar até aqui. Eles Senhor. As primeiras casas eram incrivelmente rústicas, feitas com material da selva, né? Tijolos, madeiras, folhas, casas muito primitivas, e um povo muito necessitado, mas já com aquela visão de igreja. E essa é a foto que eu achei do primeiro culto da igreja menonita. Não sei, na época era uma igreja em conjunto, menonita e irmãos menonitas. E não sei se foi o primeiro domingo, o segundo domingo, mas não demorou, eles montaram uma igrejinha e lá vamos ter culto. Primeiro culto. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Então você aí que está começando uma igreja e está meio desanimado, com falta de recursos, falta de gente, então tome coragem, irmão, que o Senhor começa grandes coisas através de dias de pequenas coisas, né? Primeiro Natal, quero ler uma história, isso tudo está no livro. Se você está com o livro na mão, você pode até me acompanhar na página 18. Uma irmã chamada Susana Ham, ela escreve sobre 1
primeiro Natal, as crianças foram sentadas no tronco de uma árvore. Nós cantamos e oramos, e então eu expliquei como nosso Salvador nasceu em um estábulo como nossa cabana, e como ele se deitou na palha. O nascimento de Jesus parecia muito com a nossa própria infância aqui na cabana, com a grande pobreza que vivíamos naquele momento. Então começamos a cantar, mas dessa vez cantamos com toda a felicidade em nossos corações, e com os pulmões abertos. As crianças expressaram sua alegria de estarem vivas. Seu amor e sua saudade foram expressadas nesta música, primeiro Natal. Depois começaram a construir também escolas. Eu falei hoje à tarde que a minha avaliação do serviço social dos menonitas no Brasil, a nossa maior contribuição tem sido através das escolas fundadas pelos menonitas no Brasil, desde Bagé até Recife, Araguacema e tantas outras regiões. Deus nos deu essa graça de iniciar escolas cristãs, evangélicas, onde também se junta o trabalho da igreja com o trabalho da escola. Começou ali, você talvez não possa ver, mas ali na placa está escrito Escola e Igreja, 1930. Ali começou essa visão, escola e igreja. E de fato eles se reuniam para os cultos nas escolas. Ou podemos dizer, reuniam para a sala ou para as aulas na igreja. Tanto faz, né? Porque estavam juntos. Então, acontece algo impressionante a partir de 1947. Realmente, os primeiros 17 anos, com exceção de construir um hospital que era a serviço de toda a comunidade, não só os menonitas, mas todos. Fora disso, havia pouca expressão missional para fora da comunidade menonita. A preocupação era a sobrevivência. A preocupação era realmente estabelecer e poder realmente conseguir algo na vida nessa fase inicial. E de fato, já nesses primeiros 17 anos, vários viram que não dá mais nessa selva, então vieram para Curitiba, foram a São Paulo, Blumenau e outras cidades para realmente conseguir sobreviver. Em 1947 acontece um avivamento. Quem escreve sobre esse avivamento foi alguém que viveu isso, foi meu professor, mentor e amigo, que também é filho de vocês, Hans Kasdorf. Já está com Jesus esse homem, mas esse homem teve muito impacto na minha vida. Muito impacto na minha vida. Se Deus me deu a graça de ser missionário, foi através da influência dele. Abriu essa visão missionária no meu coração. E Hans escreve na biografia dele, que eu quero ler na página 72, um pouco sobre esse avivamento, que tem alguma coisa a ver com uma nova visão missionária. 1947. Espera aí. Página 79, né? Isto. Avivamento acendido. Era um domingo do ano de 47, final de uma tarde abafada de janeiro. O choque de uma frente fria com uma quente desencadeando uma típica chuva de verão, acompanhada de trovões e raios, se abateu sobre a colônia menonita
junto ao Rio Crau, no interior de Santa Catarina. Antes que a chuva iniciasse, o grupo de jovens da colônia tinha conseguido chegar ao salão. Brincadeiras e risos encobriam o som da chuva e da tempestade. Piadas e conversas mantinham-nos despreocupados. Repentinamente ouviu-se uma batida forte na porta. Isso nos assustou. A porta se abriu, um senhor idoso, o pastor da nossa colônia, olhou seriamente para todos nós, uns 25 rapazes e moças que estavam ali reunidos. Não sabíamos como reagir à sua presença e ao seu olhar. Emudecidos, esperando que ele tomasse a iniciativa para explicar a razão da sua presença inusitada, finalmente nosso hóspede quebrou o silêncio. O raio atingiu meu filho. João está morto. E se este raio tivesse caído aqui, neste salão, você teria estado pronto para enfrentar o Senhor Jesus? Essas palavras do ancião nos pegaram em cheio, como um raio. Seu filho, pai de 4 filhos, era muito querido por nós. No dia seguinte foi a cerimônia de sepultamento. Estávamos todos lá, quietos e comovidos, ouvindo as músicas e as mensagens de consolo e desafio. E aí as coisas começaram a acontecer. Ouvimos que uma jovem do nosso grupo tinha se convertido. Um dos rapazes tentou brincar com o fato. Esta não estaria mais à nossa disposição. Mas esta moça, felizmente, não foi a única. Aconteceu algo até então nunca visto na colônia. Irrompeu um verdadeiro despertamento espiritual. Converteu-se um e depois outro, a seguir vários de uma só vez. E quando se contou, eram mais de 100, jovens e adultos. Muitas lágrimas de arrependimento foram choradas. Repentinamente, muitos conseguiram perceber sua fé superficial e assumiram um novo compromisso com Jesus. E o que se seguiu foram perdão e reconciliação, purificação e santificação. O Espírito de Deus fez o milagre do reavivamento, através de um raio, um susto e de uma morte inesperada. Então, em seguida, na verdade no mesmo ano, chegaram alguns missionários do norte para abrir um orfanato aqui em Curitiba, o Lar das Crianças. O casal Unruh, Jacó e Ana Unruh, e abriram na região de Uberaba, onde temos hoje a escola Williams, abriu esse lar de crianças. E ainda naquele mesmo ano, ou melhor, logo em seguida, começou um trabalho em São Paulo. Muitas moças tinham mudado para São Paulo para trabalho doméstico, moças da colônia de Santa Catarina, de Curitiba, imagino de Blumenau também, e várias cidades aqui do sul, porque tinha trabalho em São Paulo. Então lá estavam essas moças meio que assim, isoladas naquela grande cidade. Então a missão CCM, Comitê Central Menonita, que já tinha feito isso em outras cidades ao redor do mundo, mandou um casal para abrir um lar para essas moças. E esse lar, na verdade, serviu de um espaço de hospedagem, mas também um lugar espiritual, um lar espiritual, um espaço social e também uma sede administrativa para esta missão. E através desse lar, anos mais tarde, surgiu a primeira igreja Irmãos Menonitas de São Paulo. Esse foi nosso início em São Paulo. Através desse lar,
para moças. E o casal que abriu esse lar foi um casal chamado Kaufmann. E isso também foi no ano 47. E logo em seguida, devido a uma visão de querer novas oportunidades, saiu um grupo de Santa Catarina e mudou-se para Bagé. E vocês de Bagé já conhecem a história, né? Isso foi no final dos anos 40 também, 48, 49. Então, nesse período de 2 ou 3 anos, Deus começou a despertar o povo para uma missão maior. E então abriu-se campos em Curitiba, em São Paulo, em Bagé. E isto foi só o início. Nos anos 50, entram uma série de missionários e atuações de agências missionárias. O primeiro casal que eu quero mencionar é um casal que é muito querido por muitos, Ervino e Lorene Thyssen. Ervino já está com Jesus. Eu estive com Lorene um tempo atrás, uns 2 meses atrás. Está viva, não está totalmente 100% na sua mente, mas quando saudei ela em português, logo ela respondeu e se interessou. Quem é esse que está falando português comigo, né? Porque ela passou não sei quantos anos aqui no Brasil, pelo menos uns 35 para 40 anos, né? Muito tempo aqui em Curitiba. Eles foram diretores desse orfanato, depois ajudaram a fundar igrejas em Uberaba, em São Mateus do Sul, em Palmas, tiveram um papel em Clevelândia também, e depois outros locais aqui na grande Curitiba. Então, um casal muito simples. Conta-se uma história sobre Ervino. Ele chegou, o primeiro casal que abriu o orfanato, eles ou ele caiu doente e não pôde mais ficar com esse ministério. Então, realmente o orfanato, que já tinha, não sei, 30 crianças ou mais, estava desesperado de ter um diretor. Então, o Ervino chegou e não deu tempo de aprender português direito. Então, de onde ele aprendeu português? Com a criançada do orfanato. E aí vocês sabem, né? O português da criançada de rua já é um pouco diferente, né? Então conta-se a história de que ele foi pregar, não sei se foi na igreja de Boqueirão ou Xaxim, mas uma igreja nobre, né? Então ele foi pregar e aí ele usou certas expressões para o traseiro, né? Que não seriam apropriadas para um culto dominical. Mas esse casal, eu já usei eles como exemplo nas minhas aulas de preparar missionários. Eu falei, olha, o amor cobre uma série de pecados culturais. Quando o povo percebe que você ama eles, então eles perdoam suas atrapalhadas, né? Na língua e na cultura. Ervino e Lorene Thyssen. Quero ler uma coisa que nosso querido irmão Dietrich Reimer, também já está com Jesus, ele escreve sobre a evangelização nos anos 50. Dietrich escreve assim: a longa caminhada à missão. Ele escreve: o pastor luterano Alcides Jux, não sei se pronunciei certo, conseguiu motivar muitos menonitas a distribuírem folhetos evangelísticos junto com o leite que vendiam de casa em Curitiba. É impossível calcular o fruto dessa obra que só a eternidade revelará. Ficou em minha memória, escreve Dietrich, um fato marcante. Havia na igreja Irmãos Menonitas do Boqueirão vários jovens comprometidos com a evangelização. Eles pediam ao pastor Alcides um volume maior de folhetos e os distribuíam nas filas
dos cinemas nos sábados à noite. Essas filas se estendiam muitas vezes por diversas quadras. Uma audiência cativa, né? Como não havia ônibus, eles iam a pé, do Boqueirão até o centro da cidade, cerca de 12 quilômetros. O interessante era ver que muitas pessoas realmente liam os folhetos. Novamente, na eternidade veremos os frutos. 12 quilômetros a pé para distribuir folhetos. Como disse, nós estamos em pé nos ombros de gigantes. Glória a Deus por isso. Depois, há outras histórias. Quero contar uma sobre um irmão chamado Francisco Cego. Assim chamava ele, Francisco Cego, ou Cego Francisco. Eu me lembro desse irmão. Ele fez uma campanha evangelística na igreja em Jardim Campinas, bem no início. Cego, mas tocava acordeão. E alguém visitou a casa deles, alguém do norte, não sei se era da missão, uma pessoa chamada Walter Quirin. Walter Quirin visitou essa família, Francisco Heinrichs, em 1952. O Francisco, cego e musical, ainda na casa de seus pais, impressionou esse visitante Walter profundamente, o qual disse: ele é dotado e ansioso para aprender. Ele adquiriu conhecimentos que os agricultores sem educação superior são privados de ter em geral. Francisco, dominou braille e também a máquina de escrever. Ele tem um bom domínio da língua nacional e muitas vezes sai às vizinhanças brasileiras, toca no seu bom acordeão e prega um sermão em sua língua. Que na época não era pouca coisa, porque a língua principal ainda era alemão. Mais tarde, o cego Francisco Heinrichs, como normalmente era chamado, foi convidado para ser o pastor a tempo integral na igreja em Saltobach. E lá ele ficou com sua família por 10 anos. Ele se tornou evangelista e pregador ativo. Então, irmãos, às vezes pensamos: quem sou eu? Que habilidade tenho eu? Que dom tenho eu para ser um servo do Senhor, para ser evangelista, ou plantador de igreja, ou pastor? Aí está um homem cego, que não achava que isso seria uma barreira para seguir o chamado dele. Então, novamente, estamos acima dos ombros de gigantes. Nos anos 50 ainda surge um outro gigante. Eu quero comentar um pouco sobre nosso amado amigo, irmão e co-obreiro Peter Pauls Jr. Eu dediquei o livro para ele. Peter me animou muito para escrever esse livro, para terminar as pesquisas, e ele não se limitou à sua colônia lá de Wittmarsum. A sua visão era grande. Peter era um exemplo por excelência de um refugiado e embaixador. Ele tomou as palavras de William Booth como lema para a sua vida. Enquanto mulheres choram, como agora, eu vou lutar. Enquanto crianças pequenas passam fome, como agora,
E nós somos fruto do exemplo dele. Quantos estão aqui por causa da influência, do exemplo, da inspiração desse homem chamado Peter Paus? Peter escreve sobre sua própria vida na página 35. Ele escreve sobre a voz de Deus. Ele diz: em 1956, nosso pastor e líder aqui em Wittmarsum, Johannes Janssen, veio até mim e disse: Peter, é hora de deixar nossos 4 muros da igreja e levar o testemunho do Evangelho a essa população que vive em torno de Wittmarsum. Eu dei ao nosso pastor uma resposta negativa. Depois de 2 semanas ele voltou e disse: Peter, vamos fazer isso? Eu sabia que essa era a voz de Deus. Eu tive de deixar meu único espaço livre para jogar futebol, que foi domingo à tarde. Reuni um grupo de jovens e começamos. Visitamos as famílias e as convidamos, porque hoje haverá um ótimo evento aqui em Quero Quero. As pessoas vieram e encheram a igreja. Foi nosso primeiro serviço. Começou lá. Começou lá. A expansão missional da igreja menonita de Wittmarsum. Ainda nos anos 50, a missão norte-americana da igreja menonita começou a enviar missionários. Peter e Alice Savatsky. A foto não está muito boa. Glenn e Luisa Musselman. Glenn serviu aqui em Curitiba também, fundou várias igrejas. Glenn e Luisa. E era professor de música, parece-me, por um tempo no SBIN. E realmente deixaram muitas marcas em diferentes cidades no Brasil. O primeiro pastor brasileiro da igreja menonita era um chamado Joaquim e Ruth Luglio, lá de Valinhos, em São Paulo. Essa missão começou em Campinas, e depois Valinhos, depois Sertãozinho, Ribeirão Preto e assim por diante, em outras regiões. Também nos anos, logo eu vou dizer nos anos 60, outros avanços. Clevelândia. Havia uma tentativa de estabelecer uma colônia agrícola menonita em Clevelândia, não deu certo, mas ficaram lá 2 famílias, uma família chamada Friesen, e essa família chamada Friesen tinha um filho adolescente de 12 anos chamado Eduardo. Eduardo tinha uma paixão para evangelizar, e com 12 anos ele juntou um grupo de crianças e começou uma escola dominical. Com 12 anos de idade. Esse é nosso amigo também com Jesus, Eduardo Friesen. Também no início dos anos 60, a nossa antiga associação Irmãos Menonitas de Língua Alemã resolveu voltar para terminar sua missão em Wittmarsum, Santa Catarina, porque a maioria tinha saído de lá, ou para Curitiba, ou para Bagé, mas a associação percebeu, nós deixamos de completar nossa missão em Wittmarsum. Vamos mandar uns obreiros para lá, para recomeçar um trabalho entre os habitantes daquela região de Wittmarsum, hoje Presidente Getúlio, né? Então a associação Irmãos Menonitas foi sua primeira missão como associação, e depois começaram vários trabalhos no estado de Santa Catarina e Paraná também. Também nos anos 60 havia uma jovem senhora. Eu devia mostrar. Aqui é Eduardo, não dá para ver de onde você está, mas aí está esse jovem de 12 anos, com sua turminha de escola.
Linda Bunman. Linda Bunman começou como diretora interina do orfanato aqui em Curitiba, mas não tinha muito dom para isso. As crianças foram terríveis com ela, mas ela era evangelista e plantador de igreja, uma figura apostólica. Então ela foi enviada pela missão para ajudar Eduardo e os Friesen e outros em Clevelândia para levantar a igreja de Clevelândia. Linda Bunman, solteira, depois ajudou a abrir o trabalho em, parece que é Palmas, depois de Palmas, Francisco Beltrão, e depois voltou para o Canadá por muitos anos, mas ali no final da carreira dela, com 62 anos, ela disse, acho que o Senhor está me chamando de volta ao Brasil. Então ela voltou ao Brasil com 62 anos para ajudar novamente a plantar uma igreja. E parece que a igreja não permaneceu, mas não sei quantas almas ela ganhou para Jesus ali em Santa Amélia, aqui na região de Curitiba. Aquela senhora com 62 para 65 anos, Linda Bunman. Outra senhora. Aí está a igreja em Wittmersum também, igreja Irmãos Menonitas. Preciso contar uma história sobre Araguacema. Paulo, onde você está? Vamos até que horas, irmão? Mais um pouquinho, tá bom. Enquanto as histórias são interessantes, pode continuar, né? Então, irmãos, vamos lá. Uma senhora chamada Mildred Eichelberger, esse é o nome alemão mesmo. Mas essa senhora Mildred é uma outra gigante, e ela, como solteira, ela tinha um circuito evangelístico ali, hoje é Tocantins, na época era Goiás. O circuito pastoral de Mildred incluiu visitar e evangelizar uma fazenda perto de Morro do Mato, chamada Esperança Bendita. Nos anos seguintes, ela comprou a fazenda e prosseguiu com sucesso a autossustentação como missionária fazendeira. Ela continuou um ministério evangelizador e educador na Esperança Bendita, e em 1973 pôde começar uma escola para atender famílias carentes em sua fazenda ou nas proximidades dela. Pelo seu testemunho cristão, vários crentes começaram a se reunir. Em 1975, o número era aparentemente grande o suficiente para chamar um pastor e começar formalmente uma congregação. E há outras histórias sobre a vida dela: fundadora de igrejas, iniciadora de escolas, evangelista, fazendeira. Essas pessoas pareciam não ter barreira nenhuma, não tinha uma montanha grande demasiadamente para não poder subir e passar. Bom, Araguacema. Vou contar também uma história sobre um tal de José Fernandes Brito. Brito. Tem alguém aqui chamado de Brito? Alguns sim. Esse era um dos primeiros pastores, parece que o primeiro pastor em Araguacema, no rio Araguaia, estado de Tocantins. Esse tal de José Fernandes Brito, aqui tem uma foto da família dele. Ele estava armado e procurava seu inimigo na cidade interior de Araguacema. Quando não
encontrou seu inimigo, ele entrou na igreja menonita, onde o pastor missionário estava pregando. José estava meio bêbado, mas de alguma forma percebeu o seu distanciamento de Deus e tomou a decisão de seguir a Cristo. José tornou-se sério depois e estudava a Bíblia com diligência. Ele estava fascinado com a história anabatista que aprendeu dos missionários. Tornou-se líder leigo e depois pastor, embora sua instrução formal fosse equivalente à terceira série. Ele passou a ser reconhecido pelas pessoas como sábio, pastor e conselheiro. Não desprezamos o dia de pequenos começos, né? E ninguém está longe demais do alcance da graça de Deus. Essa igreja de Araguacema, conta-se a história um pouco no livro. Eu tenho mais detalhes que não dá para expor publicamente, mas havia uma tragédia no início desse trabalho. Não foi um trabalho inicialmente por uma missão menonita, digamos, oficial. Era uma missão independente, assim, formada por alguns menonitas, e enviou um homem, e esse homem tinha alguns problemas, mas começou uma igreja lá. E aí esse homem se suicidou. Então você pode imaginar como essa pequena comunidade foi arrasada com a morte do seu missionário. E logo depois a missão menonita, que também ajudou a começar a AEM, tomou conta desse trabalho e continuou com essa igreja numa cidadezinha do interior, bem pobre, bem distante, chamada Araguacema. Essa igreja de Araguacema, irmãos, é tipo, assim, seria como se fosse bem na periferia de qualquer centro urbano aqui no sul do Brasil. Mas essa igreja se tornou uma igreja mãe, e depois uma igreja avó. E toda a regional daquela área de Tocantins, essa igreja é praticamente a mãe de todas essas igrejas que foram fundadas. E depois, gente dessa igreja mudou-se para Brasília, e lá começou uma igreja, lá começou outra igreja em Brasília, através do envio dessa igreja pobre e humilde de Araguacema. E depois mandou outro casal para Goiânia, e lá começou outras igrejas, uma outra regional, a Regional 3 de Goiânia. Então, novamente, a gente percebe, os caminhos do Senhor são mais altos que nossos caminhos. A gente não sabe o que Deus vai fazer com nossos humildes esforços, o que Deus pode fazer mesmo com nossos fracassos, e mesmo com as primeiras batalhas espirituais que sempre há quando iniciamos um avanço do reino de Deus. Sempre há. Jericó, a tentação de Jesus no deserto, a história de Ananias e Safira. Sempre quando o reino de Deus vai avançar, o inimigo se opõe, e aí é um momento decisivo. Isso aconteceu ali em Araguacema, e o povo de Deus, com oração e com fidelidade, com perseverança, realmente venceu. E aí abriram-se as portas para igreja após igreja após igreja. Não sei quantas milhares de pessoas nós vamos ver no céu por causa dessa igreja humilde de Araguacema. Muito bem, vamos pular algumas outras partes. CCM com AMB, parceiros na missão na região do Nordeste. Vou ler a história de uma jovem chamada Maria Martins. Não sei, talvez alguém aqui de Curitiba, ela era de Curitiba, talvez alguém a conheça. Maria Martins, que era enfermeira e trabalhava lá com o projeto em Gurupi, Maranhão.
E escreve-se esse relatório sobre Maria Martens, aqui da região do sul. Maria, a enfermeira do sul, também está muito ocupada. Uma enfermeira num assentamento em Gurupi, Maranhão. Ela é a única enfermeira nesta área sem médicos. Ela é chamada a fazer tudo, desde pequenos cortes e hematomas até costurar feridas de machete ou machado, tratando a malária todos os dias, entregando bebês e às vezes, quando tem tempo, até tratamento psicológico, apenas falando com as pessoas. Ela trata uma média de 50 pessoas por dia, fazendo grande parte do seu trabalho a pé, assistindo aqueles que não podem ir à enfermaria. Ela acabou de completar a sala de parto para que as mulheres possam ter seus bebês em um ambiente mais limpo. Todas as pessoas são cobradas pelos medicamentos que elas usam. Muitos pagam com galinhas, ovos, bananas ou outras coisas que tem no lugar de dinheiro. Maria Martens foi uma missionária aqui no sul do Brasil, não sei de qual cidade, mas foi uma pioneira ali na região do Nordeste. Aqui você pode ver a quantidade de estados onde o CCM estava envolvido. Chamada Comitê Central Menonita. Vamos avançar um pouco mais, irmãos. No final dos anos 60, chegaram os irmãos da Igreja de Deus Menonita, Igreja de Deus em Cristo Menonita. Sim, recado. Ok. Vamos logo acabar. Muito bem. Eu poderia falar sobre a visão de Peter Paus de abrir a AMB, está no livro. Queria falar um pouco sobre o livreto evangelístico O Mensageiro, que Peter também chamou um embaixador do Evangelho. Isso está no livro também. No final ou no início dos anos 90, a Igreja Evangélica Irmãos Menonitas renovada começou aquilo que eles chamam de Monte Menonita. Monte Menonita é um monte de oração, onde assim multidões vão todo final de semana para orar, para intercessar. Os menonitas são conhecidos lá em São Paulo pelo monte de oração menonita, ali na região de Embu das Artes. E aquilo também tem a ver com a nossa missão. Começou também nos anos 90 o Expresso Ação, que não é bem uma missão menonita, certo, Júnior? Júnior está por aí, mas realmente foi algo que nasceu no ambiente menonita, ali em São Paulo, e até hoje tem um grande alcance nos hospitais. Também tem uma foto e um parágrafo no livro sobre isto. Mensageiros da Paz, vocês lembram disso? Nos anos 70, um instrumento para iniciar muitas igrejas. O ginásio, outro ginásio que nem mencionei, ginásio Erasmo Braga, que também operava no local da escola Williams hoje. Chegou a alcançar 800 alunos nos anos 70. Aí iniciou o trabalho no Mato Grosso do Sul com missionários Donaldo e Maria e com obreiros Dietrich e Neti. Tivemos aí o grande congresso, que foi
uma contribuição a nível mundial para a nossa missão como irmãos menonitas. Aquilo aconteceu aqui, no local de Boqueirão. E aquilo não era só um congresso de sentar e ouvir palestras, mas também era um congresso de sair nas ruas para evangelizar. E aquilo foi realmente impactante para muita gente no Brasil e fora do Brasil também. Então já falamos um pouco sobre a Associação Menonita Beneficente, nos anos 90, a Igreja Renovada. Aí está, nosso irmão Ernesto. Ernesto, fique de pé, por favor. Muitas das fotos são de gente já com Jesus. Ernesto também está com Jesus, mas ainda está conosco também. Então nós agradecemos você, Ernesto, por sua liderança na fusão da antiga convenção com a antiga associação. Ernesto realmente deu uma liderança fantástica nessa época. E Ernesto também foi muito ativo na liderança da ICOMB, a Comunidade Internacional dos Irmãos Menonitas, que é o grupo com quem eu trabalho hoje bastante. Então nós recordamos com muito carinho sua contribuição aí, Ernesto. E Expresso Ação, atuando nos hospitais e colégios. Tem muita coisa que eu podia falar, mas hoje não vamos ter tempo para isso. Vários esforços intermenonitas. Esta foto merece um breve comentário. Que sua eterna paz conosco sempre seja. Sustém-nos seu favor nos dias a correr, nas crises, na aflição, virá nos socorrer. Eu creio que esse hino foi de gratidão, mas também foi uma profecia para eles, porque eles não sabiam toda a missão que Deus tinha preparado para eles aqui no Brasil. Mas eles vieram com fé, eles vieram com aquele DNA missional de plantar igreja, de espalhar o evangelho, de ajudar a avançar o reino de Deus. Podemos falar também de alguns princípios. Eu não vou ler os versículos, mas eu vou ler os princípios que nós aprendemos dessa história, irmãos. Por favor, presta atenção, vamos terminar com isso. Deus permite dor ao seu povo para levar boas novas aos perdidos e assim expandir seu reino. Aconteceu com os apóstolos, aconteceu com a igreja primitiva, aconteceu com nossos antepassados e vai acontecer ainda em nossa geração. Deus ama demais os perdidos e Ele vai utilizar até a nossa dor para levar a boa nova para essas pessoas. Deus é soberano em mover povos para realizar seus propósitos missionários. Você viu? Deus trouxe aquele povinho lá da Rússia, lá da Sibéria,
fim do mundo. Porque Deus sabia que tinha um monte de gente no Brasil que só seria evangelizado por esses menonitas vindo da Rússia. Isso vai acontecer conosco também. Deus vai mover famílias, Deus vai mover povos, Deus vai mover grupos de pessoas para cumprir seu propósito missionário. Cresça onde Deus o plantou, para seu bem e para o bem daqueles ao seu redor. Esse foi o recado para o povo exilado em Babilônia. Esse foi o recado para os menonitas que chegaram aqui no Brasil. Cresça onde Deus plantou. O grande Deus escolhe trabalhar com coisas e com gente pequena. Eu já estou convencido que, aliás, Elton, eu diria que essa é uma quarta teologia que nós temos que meditar. A teologia do pequenez. Do pequenez. Deus parece que gosta de trabalhar com gente pequena. É Gideão, é Maria, é Esther, é, sei lá, aquele vaso de azeite, né? Assim por diante. Deus prefere trabalhar com gente pequena, porque assim Ele recebe toda a glória. Assim somos nós. Vencida a primeira batalha espiritual, os avanços do reino de Deus são grandes. Mas temos que esperar batalha espiritual quando vamos iniciar o novo avanço do Evangelho. A cooperação missional leva a uma colheita maior. Vamos cooperar uns com os outros, vamos cooperar com outros cristãos, com outros evangélicos. O papel das mulheres, isso me chamou a atenção. Mulheres. O versículo aí é sobre Júnias, notável entre os apóstolos. Alguns estudiosos entendem que Júnias era considerada um apóstolo, outros entendem não, ela foi notável entre os apóstolos. Mas de qualquer forma, era uma mulher cujo nome é citado na palavra de Deus, pela contribuição que fez. E quantas mulheres solteiras nós temos em nossa história, que plantaram igrejas, que abriram escolas, que tinham um circuito evangelístico, que fizeram coisas que muitos de nós homens não teríamos coragem de fazer. Então a gente tira o chapéu para essas mulheres corajosas que Deus chamou para avançar seu trabalho aqui no Brasil. Há espaço para mais dessas mulheres. Cada geração é responsável para viver e repassar à próxima geração um DNA missional. Ebenezer. Eu quero terminar com essa palavra de irmão Geraldo Ott. Irmão Geraldo Ott. E ele disse essas palavras. Eu entendi que realmente... Perdão. Pastor Geraldo, pai do Marvin, escreve essas palavras. Nós somos um grupo relativamente pequeno perante a população do Brasil. Os evangélicos do Brasil são talvez 1/4 da população, que também é pequena. Em todo o mundo, apenas 1/3 da população é nominalmente cristã. Há, portanto, muito a ser feito. Deus nos chama para nos ocuparmos com a grande tarefa que está diante de nós. Ainda há muito a fazer. Então, irmãos, é gostoso olhar no passado, aprender algumas lições, mas vamos olhar para frente e vamos perguntar a Deus: Senhor, que missão que o Senhor tem para nós em nossa geração? E as futuras gerações, que Deus permita que elas possam dizer sobre nós: nós estamos de pé,
nos ombros de gigantes desta nossa geração. Deus abençoe vocês, menonitas brasileiros.